Então, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe grandemente. Terminamos de fazer a nossa oração, né, da virada do dia para a noite. Agora nós vamos todos nos reunir aqui para a gente continuar a nossa interpretação do livro de Isaías, né, do profeta Isaías. Hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 9 e capítulo de número 10. Nós estamos devagarinho, estamos caminhando, estamos devagarinho aprendendo, né? Aprendendo. Devagarinho a gente vai adquirindo conhecimento, vamos guardando algumas coisas, vamos aprendendo muitas coisas, né? Aos poucos a gente vai se iluminando, né? Que Deus ilumina as nossas vidas, os nossos corações. Somos corações iluminados, somos corações de luz, tá bom? Hoje eu até fiz uma canção falando sobre isso. Coração de luz, somos coração de amor, coração de Cristo, tá bom? Nós somos coração de luz, né? Coração do Senhor. Então, vamos prestar atenção aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já me preparei, já estou com a Bíblia aqui na minha frente, né? Estou com a minha Bíblia aqui. Espero que você já esteja com a sua Bíblia também. Se coloque aí num lugar bacana aí na sua residência, né? Para que você venha tomar posse, né? Do que eu venho dizendo aqui, das palavras ditas pelo profeta Isaías, né? Aqui as palavras foram ditas por ele, mas através do nosso Senhor, né? O poder de Deus, através do poder do Criador, né? Que Deus iluminava Isaías, né? Naquela época, Isaías, ele levava para o povo aquilo que Deus mandava para ele. Então, vamos ficar atentos, vamos prestar atenção. Eu falei no versículo 7, no versículo 8, eu falei sobre o Emanuel, né? O que significava Deus conosco e se referindo a Deus, ao Deus Filho. Hoje nós vamos falar sobre o advento e o poder do Messias, desse Deus, tá bom? Eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou Elizabeth Guilhermino, eu tenho esse canal aqui já há algum tempo e através desse canal eu venho sempre trazer uma palavra amiga para vocês que estão aí do outro lado, que me acompanham, que são homens e mulheres guerreiros buscando o melhor que Deus tem para cada um de nós, não é mesmo? Então vamos ficar atentos, prestando atenção e procurar guardar do Altíssimo todas as coisas boas que Ele tem deixado para a gente, né? Aos pouquinhos vamos pegando conhecimento. Então, depois que você se inscrever, você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui, tá bom? Preste atenção nas palavras, procure guardar aquilo que é importante para o nosso ser, para o teu ser, tá bom? Para a tua alma. E vamos então dar continuidade. No final você compartilha com uma pessoa, convida uma pessoa para participar desse nosso encontro que nós temos aqui todas as noites, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Que Deus abençoe grandemente todos vocês e seus familiares, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar lendo no versículo 1 do capítulo 9 de Isaías, do profeta Isaías, que fala sobre o advento e o poder do Messias. Então diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Aqui, quando está falando entenebreceu, a palavra entenebreceu
ou entenebrecida, significa que a terra estava num tempo de escuridão, coberta por trevas. Você entende? Quando falou aqui de entenebrecida. E também falou sobre enobreceu, né? Enobreceu, a palavra que enobrecer, significa se tornar nobre, ou seja, tornaria-se digno, tá bom? Junto ao caminho lá do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações, tá bom? Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Presta atenção, gente. Então, aí diz assim no versículo 3, tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa. Quando se fala que alegram-se a ceifa, está falando alegrar-se de uma colheita, é como se estivesse colhendo algo. É como como exultam quando se repartem os despojos, tá bom? Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia do medianista. Porque todo calçado que levava a guerra, o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Aqui, quando está falando revolvido em sangue, significa cheio de vida, tá? Que quer dizer todo o corpo cheio de vida, né? Revolvido em sangue, são queimados, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Você está entendendo isso aqui? Porque o menino nasceu. Quem nasceu? O Emanuel. Lembra que eu vim falando lá no capítulo 7 e 8, né? Então ele diz assim, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, a criança que nasceu, o Emanuel, chamaria-se maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. No aumento deste princípio da paz, não haverá fim, você entende? Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você entendeu até aqui? Vamos pular um pouquinho aqui, que nós vamos falar aqui, no caso, vai falar sobre os juízos contra o reino de Israel. Então o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Preste atenção. E todo esse povo o saberá. Efraim e os moradores da Samaria, em que soberba e altivez do coração. Dizem, os tijolos, aqui quando está falando em altivez, são pessoas soberbas, são pessoas que têm um comportamento perverso, você entende? Então, diz assim, que os tijolos cairão, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros. Os sicômoros aqui são aqueles que são iníquos e injustos. Então se cortaria os injustos, tiraria do caminho. Mas em cetros as mudaremos. Você entendeu aqui? Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Você está entendendo? Vamos pular aqui para o versículo de número 18, que fala, porque a impiedade lavra com um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no amaranhado da floresta, e subirão em
espessas nuvens de fumaça. Preste atenção nisso. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Meu Deus, preste atenção. Manassés e Efraim e Manassés, e ambos serão como Judá. Contudo, isto não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ou seja, Deus ainda estava com a mão estendida. Então vamos lá no capítulo 10. Capítulo 10 que fala que ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que prescrevem opressão, para desviar os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Tá prestando atenção nisso? Preste atenção. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação, que há de vir de longe? E a quem recorrerei para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Você está entendendo? Deus estava ainda com sua mão estendida. Então ele queria que lá houvesse lá uma ruína lá que se destruísse tudo lá na Assíria. Aí diz assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que ele roube a presa, ele tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Aí vamos pular aqui um bom pedacinho aqui, por causa do tempo, tá, gente? Vamos lá no versículo 16 que diz assim: por isso o Senhor dos Exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Pula lá para o versículo de número 24. Aí diz assim: por isso assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu cajado, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Isso é Deus falando, para que o povo não tivesse medo, que ele então faria acontecer, né? Se cumpriria aquilo que foi dito. E aí vamos no versículo de número 31, que fala sobre Madmena já se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Aqueles enganosos, mentirosos, né, serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Então vamos entender aqui rapidamente. No versículo 1 e 2 fala que ai dos que decretam leis injustas. Então Deus não se agrada dos governantes daquela época, ele não se agradou daqueles governantes e nem tampouco dos governantes de agora, aqueles que são injustos, né? Os legisladores e juízes que promulgam e aplicam leis que provocam dor e aflição nas pessoas. Você entende? Ele ama a justiça, por isso criou leis que visavam
proteger os mais indefesos, como as viúvas e os órfãos. Você entende? Deus visou lei para isso. Mas, por não respeitarem a sua palavra, os maus juízos de Israel afligiam todos com a sua opressão. O Todo-Poderoso, porém, assegura que, por causa disso, eles passariam pelo seu julgamento e colheriam os frutos da sua maldade. Você entende? Deus ia fazer com que eles pagassem por todos os erros cometidos. Então, a Síria seria usada como um instrumento de Deus para levar a sua disciplina a todos os rebeldes de Israel. Você entende? Seria como exemplo. Mas o Senhor deixou bem claro que, por causa da soberba da Assíria, ele afligiria também juízo sobre essa nação. E o Altíssimo iria permitir que um incrédulo causasse alguma injustiça ao justo. Para que ele iria fazer isso? Com a finalidade de fazer com que este enxergasse o seu erro e voltasse à sensatez e a ter fé nele, no Criador. Você entende? Então, se fala dos rebeldes, né? Então, Deus iria deixar acontecer, ia deixar o altivo fazer com que o justo passasse por aquilo, para que ele voltasse a ter fé, porque já estavam sendo levados para caminhos que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Então, deixa eu falar mais uma coisa para vocês sobre esse capítulo de número 9 e de número 10, tá certo? Então, o que aconteceu? Haveria o tempo do cumprimento lá naquela época. Do cumprimento de quê? Das profecias, daquilo que foi profetizado. Havia uma promessa poderosa que era o nascimento do Senhor Jesus, que foi o Emanuel, a criança que nasceu da Virgem. Lembra que nós falamos no outro capítulo? Que teria restauração para todo o povo e que viviam em trevas, porque essa criança viam para trazer restauração para aquele povo que estava em trevas. Os gentios, que eram, no caso lá, os judeus. Então havia muita apostasia naquela época, havia muito pecado, as pessoas passavam do limite do que era certo aos olhos de Deus. Então Isaías estava ensinando, né? Isaías estava ensinando que Deus era o Salvador, que Deus, só Ele poderia salvar o povo, que Deus não poderia de espécie alguma ser rejeitado e maltratado, porque Ele era o Salvador, porque Ele viria e suportaria todas as dores, né, todas as nossas dores, as dores que sofreram lá, e seria ele foi ferido por nossas transgressões, pelas transgressões do passado, pelas apostasias, pelos pecados cometidos. Então Deus, ele tinha um plano já na vida de Isaías. Ele já tinha planejado tudo para a vida de Isaías, e ele profetizou sobre a destruição de todos os iníquos, de todos os ímpios, né? Então, foi feita uma coligação lá em Israel sobre o poder de Jesus para salvar o seu povo, você entende? Mas que todos precisavam se arrepender, era preciso se arrepender, se humilhar, se arrepender dos erros. Então Isaías tinha essa missão, Isaías tinha a missão que era representar o próprio Deus. Isaías, ele representava o próprio Deus perante o povo, ele falava com Deus, se colocava sobre ele, e ele então profetizava, ele falava. Então Israel estava ficou esperando a vinda do Messias. No caso aqui, eles estavam esperando a vinda do Messias, que era o que nasceu. E Deus viria de forma peculiar, você entende?
assim, porque como que ele viria? Ele era filho de Deus, o filho que assumiria, que viria, passaria, assumiria e vinha num corpo humano, ia se apossar num corpo humano. Então isso significa que Deus, ele dominaria sobre todas as nações, né? Como ele domina até hoje sobre todas as nações, e ele direciona cada um, ele dá direcionamento a toda a humanidade. Isso mostra que o juízo divino de Deus seria para todos, todos, desde os mais poderosos até as pessoas mais simples, mais fraquinhas, você entende? Por isso que Deus, é por isso que nasceu o Emanuel, né? O Messias que todos esperavam naquela época lá em Israel. Então Deus, ele usaria lá aquele local, o povo da Assíria, como instrumento para disciplinar, ele queria disciplinar a rebeldia de todo o povo de Israel, de todos os israelitas, o povo de lá de Israel. Então, nós vemos com isso que Deus, ele permite que uma pessoa que é incrédula, ou uma pessoa que não confia, não crê na palavra dele, ele permite que essa pessoa cause injustiças para uma pessoa que é justa, que crê. Por que ele faz isso? Com a finalidade de fazer com que esse enxergue o próprio erro. Porque a pessoa que é injusta, ela também, mesmo que ela faça injustiça com uma pessoa que é justa, ela acaba enxergando o próprio erro. Ela acaba vendo que ela está errada. Porque Deus quebranta aquele coração para que se aconteça dessa forma. Então Deus faz com que haja o despertamento, para que a pessoa desperte espiritualmente e também desperte com as coisas da vida, de tudo que decorre ao nosso redor, você entende? De tudo que acontece espiritualmente na pessoa que é justa, para que essa pessoa e também porque Deus permite que a injusta faça isso, para que haja restauração nessa pessoa que é justa. Você entende? Às vezes nós passamos por dificuldades, por tribulações, por coisas que a gente fala assim, meu Senhor, eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedora disso, por que está acontecendo isso comigo? É Deus permitindo para que haja restauração na sua vida, para que haja restauração tanto espiritual quanto restauração de todas as coisas que foi perdidas na sua vida, você entende? São coisas que acontecem na vida da gente. Você consegue entender o que eu estou falando? Então Deus, ele permite que isso aconteça faz com que as pessoas que são malvadas, os iníquos, os injustos, façam coisas com pessoas que são justas, que deixam as pessoas justas de forma tão se sentindo tão desprotegida, que ela começa a buscar na palavra e falar com Deus, Senhor, por que isso comigo? Por quê? Por quê? Porque a pessoa não consegue entender, mas isso é Deus aquebrantando o coração daquela pessoa, você entende? Aquebrantando o coração do justo, para que essa pessoa aumente, angarie mais fé e saiba que Deus é Deus e que não existe outro além dele. Você entendeu? Deus é Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso o soberano rei, né? Ele é do céu, então ele tem a chave para todos os nossos problemas. Basta que a gente acredite, que a gente creia. Você entende? Tem que acreditar, angariar fé. Por isso que ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, para que a gente venha crescer em fé. Tá certo? Então, gente, amanhã eu venho com vocês com o capítulo 11 e 12, tá? No capítulo 11 nós vamos falar do reino do Messias, né?
o que aconteceu, né? É o reino próspero do Messias. E vamos falar também que Deus é louvado por ter restaurado todo aquele povo, esse povo que eu acabei de falar aqui, tá bom? Amanhã nós vamos continuar com esse estudo. Fiquem atentos, se coloquem amanhã no mesmo horário para que a gente possa seguir em frente, em crescer com a palavra de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. E não esqueçam de fazer as orações, né, antes de dormir. Agradeça a Deus por mais um dia tão maravilhoso que Ele tem nos dado. Só o ato da gente estar aqui respirando, conseguindo abrir as nossas mentes, ter a clareza do entendimento da palavra dEle, é divino. Esse Deus, Ele é realmente um Deus maravilhoso. É um Deus de superpoder, não é mesmo? É o Deus que restaura, que faz acontecer. É o conselheiro, é o Deus forte da nossa vida, o nosso Pai da eternidade, Príncipe da paz, não é mesmo? Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Tchau.